Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Reflexão e Vida. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, para trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Quero aproveitar e dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. É muito importante você se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Outra coisa importante também é você deixar o seu like, curtir esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e o torna visível a mais pessoas. E por fim, eu quero ainda te pedir nessa manhã para que você compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe nos grupos que você participa, mas envia também aí para uns 10 contatos no privado. Pelo menos para uns 10 contatos, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus bondosamente, mais uma vez, falará aos nossos corações. E eu gostaria muito que você compartilhasse então esse vídeo, compartilhasse esse link nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas que nós pudermos com a palavra de Deus, ok? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero refletir com você sobre o milagre da multiplicação. E eu quero então refletir com você sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes que Jesus realizou. E eu quero me basear no texto de Marcos, capítulo 6, os versículos 30 a 44. Marcos, capítulo de número 6, os versículos 30 a 44. Então, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, você pode abrir e ler, ou então você pode simplesmente ouvir a leitura que eu vou fazer nesse momento, tá bom? A palavra do Senhor nos diz assim: Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco. Porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram. E vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor, comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: Dá-lhes vós de comer. Então eles perguntaram: Compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: Quantos pães tendes? Vão ver. E tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem, e também repartiam os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Bom, nós estamos diante de um texto, né, que é a sequência do que nós, inclusive, refletimos ontem, nos versículos 6 a 13, que é o momento que Jesus
fala para os seus discípulos para que eles fossem pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Eles foram de 2 em 2. Agora eles voltam e prestam um relatório para Jesus, dizendo como havia sido, o que eles tinham feito. E Jesus percebe que eles estavam cansados. E Jesus, então, versículo 31, diz para eles o seguinte: olha, vamos para um lugar deserto para descansar um pouco. Porque Jesus via a movimentação, a correria era muito grande, era muita gente indo e vindo, muita gente procurando Jesus, muita gente procurando os discípulos. E o texto diz, no versículo 31, que eles não tinham tempo nem para comer. Mas veja que Jesus, ele se preocupa com o bem-estar dos seus discípulos. Ele não estava ali interessado apenas em que os seus discípulos trabalhassem, pregassem o evangelho, mas que eles também se cuidassem. E não é diferente conosco. Jesus também se importa com a nossa saúde física, com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde espiritual. Por isso que nós precisamos entender o seguinte: não basta fazer muita coisa, é preciso fazer com sabedoria. Não adianta querer fazer tudo e fazer tudo ao mesmo tempo e não cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual. Em todos os aspectos da nossa vida. De repente você está aí trabalhando. Veja, agora mesmo eu estou de férias. E estou aqui compartilhando com você a palavra. Mas eu estou num tempo de descanso. Mas veja, tem muitas pessoas que se envolvem tanto com o trabalho, com uma ocupação, com alguma coisa, com algum empreendimento, que não tiram tempo para descansar, não tiram tempo para estar com a família, não tiram tempo para cuidar da sua saúde e muitas vezes acabam chegando a um nível de estresse. Inclusive, há uma síndrome chamada síndrome de burnout, que é exatamente o esgotamento físico e emocional. A pessoa chega a um ponto de que o seu corpo cansa completamente, fica totalmente esgotado, a ponto de não ter mais disposição para fazer aquilo que antes era prazeroso fazer. Então, Jesus nos mostra que nós temos que ter um tempo para o descanso. Jesus nos ensina também que nós precisamos cuidar da nossa saúde. Não vale a pena gastar a saúde tentando ganhar o dinheiro e depois ter que perder o dinheiro, gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde. E quando se trata do reino de Deus, também nós precisamos entender o seguinte: que não é sobre fazer muito, é sobre fazer aquilo que Deus quer que façamos. Uma vez eu li uma frase que eu achei muito interessante, que dizia mais ou menos assim: que não existe nada mais inútil do que fazer aquilo que Deus não pediu que fizéssemos. Não existe nada mais inútil do que fazer aquilo que Deus não quer que façamos ou que Deus não pediu que fizéssemos. Então, nós precisamos ter essa consciência, que Jesus, ele se preocupa com a nossa saúde. Jesus, ele se preocupa com o nosso bem-estar. E talvez eu esteja falando com pessoas essa manhã que estão precisando dar uma parada, descansar um pouco. Talvez eu esteja falando com pessoas nessa manhã que precisem se desconectar um pouco das suas ocupações e se conectar com a família, se conectar consigo mesmo, se conectar com Deus. Porque a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Quando você menos imaginar, seus filhos já cresceram. E se você acha que você é insubstituível no seu trabalho, eu vou dizer uma coisa para você. Se você adoecer, rapidamente a tua empresa, rapidamente o teu patrão vai procurar alguém para te substituir. Você vai precisar ser afastado para cuidar da sua saúde e alguém vai lhe substituir. Nós não somos insubstituíveis. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde física, emocional e espiritual. Tem pessoas que se ocupam com vários afazeres. Às vezes cuidando da família, às vezes estudando, trabalhando e se esquecem de Deus. Não basta falar sobre Deus, é preciso conhecer Deus. Há pessoas, inclusive, que se ocupam muito no ministério. Pessoas que estão servindo a Deus, estão falando sobre Deus, estão pregando a palavra de Deus, mas estão se desconectando com Deus, estão se distanciando de Deus, porque estão tão ocupados com as coisas do reino e se esquecem do seu tempo de comunhão com o Rei, com Deus Todo-Poderoso, com o nosso Senhor. Então, nós precisamos ter... Veja que Jesus, várias vezes no seu ministério, várias vezes na sua vida terrena, ele ia para um lugar deserto para estar em oração, para falar com o Pai, para estar em comunhão com Deus.
mesmo sendo filho de Deus, ele se retirava, muitas vezes nas madrugadas, mas ele buscava o seu momento a sós com o Pai. Ele buscava o seu momento de comunhão com Deus. Ok? Outra coisa que nós podemos perceber nesse texto é que Jesus, ele se compadece com o sofrimento humano. Interessante, o texto diz que Jesus vai com os discípulos para um lugar, mas com o objetivo de descansar, inclusive, mas uma grande multidão vê para onde eles estão indo e correm a pé para que pudessem chegar naquele lugar. E eles chegam antes de Jesus. E o texto diz no versículo 34 que ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então a gente percebe o seguinte: Jesus, ele se compadeceu daquela multidão. Jesus, ele se preocupou com aquela multidão. Jesus se comoveu com aquela multidão. O texto diz que eram como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha que não é acompanhada pelo pastor, o animal, a ovelha, o animal, que não é acompanhada pelo pastor, ela está sujeita a ser atacada pelos seus predadores. Ela está sujeita a se perder pelo caminho. Ela está sujeita a não encontrar o alimento, a não encontrar a água que ela precisa. O animal, a ovelha, precisa do cuidado de um pastor, de alguém que esteja ali acompanhando, protegendo, orientando, cuidando, levando para o lugar onde tem a água tranquila, levando para o lugar onde tem o alimento e inclusive protegendo também dos predadores. E Jesus olha para aquela multidão e percebe que aquela multidão estava desorientada, estava perdida como uma ovelha que não tem pastor, estava sujeita aos ataques. Estava totalmente suscetível a ser levada por uma heresia, por um ensinamento contrário à palavra de Deus. Então Jesus desce do barco e Jesus começa a ensinar aquela multidão. Mais uma vez, que temos destacado sempre aqui, a importância que Jesus dava para o ensino da palavra. Jesus percebe que aquela multidão precisava de uma direção. Jesus percebe que o que aquela multidão mais precisava era de uma direção. Por isso, ele então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Mas aí o texto continua dizendo o seguinte: como já era tarde, seus discípulos se aproximaram dele e disseram o seguinte: olha, Senhor, o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda esse povo embora para que eles possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Jesus, porém, disse: dá-lhes vós de comer. Então eles perguntaram: como é que nós vamos comprar? Será que nós teremos que comprar 200 denários de pão para dar de comer a toda essa multidão? Ao que ele lhes respondeu: quantos pães vocês têm? E voltaram informando que tinham 5 pães e 2 peixes. Veja, diante do avançar da hora e da impossibilidade de alimentar toda aquela multidão, os discípulos fazem uma proposta para Jesus. Diz o seguinte: olha, Senhor, deixa o pessoal ir embora, porque cada um pode ir para um povoado, para uma comunidade e ali buscar alimento, buscar comprar alguma coisa, ir na casa de alguém e se alimentar, porque nós não temos como alimentar toda essa multidão. E Jesus, ele desafia os discípulos dizendo o seguinte: deem vocês mesmos o que comer a essas pessoas. E eu imagino que naquele momento os discípulos ficaram sem reação, sem saber o que fazer, sem saber como agir diante daquela situação. Ele diz: olha, Senhor, como é que a gente vai alimentar uma multidão tão grande? O texto diz no versículo 44 que os que comeram os pães foram 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então talvez tinha ali umas 10.000 pessoas, não sei. O fato é que havia ali uma multidão. E Jesus então, ele diz o seguinte: olha, vejam aí o que é que vocês têm. E eles vão lá e descobrem que eles têm lá 5 pães e 2 peixes. Agora veja, o que eram 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de quase 10.000 pessoas? O que eram 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de quase 10.000 pessoas? E aí onde entra a soberania de Deus e o poder de Deus em suprir as nossas necessidades, a provisão de Deus. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que sustenta, Ele é o Deus que alimenta, Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. E aí Jesus diz o seguinte: olha, tá bom, vocês têm aí 5 pães e 2 peixes,
Aí orientou os discípulos para que mandasse as pessoas se assentar na grama. E Jesus então agradeceu ao Pai pelo alimento e começou a distribuir, dando para os discípulos distribuindo para a multidão. Resultado, todos comeram e ficaram satisfeitos. Versículo 42 diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Versículo 41 diz que, tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu, e em seguida entregou aos discípulos para que eles os servissem, e também repartiu os 2 pães para com todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Aqui a gente vê o milagre da multiplicação. Talvez você olhe para aquilo que você tem e você considera insignificante diante daquilo que Deus espera de você. Talvez você olhe para a sua capacidade, você olha e você acha que a sua capacidade é pequena demais. Talvez você olhe para os seus recursos e acha que são poucos demais para aquilo que você precisa fazer, ou para aquilo que Deus tem pedido para que você faça. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Não é sobre quantidade, é sobre fidelidade. Não é sobre quanto temos, mas sobre o quanto estamos dispostos a colocar o que temos nas mãos do Senhor. Porque quando nós colocamos o que temos nas mãos do Senhor, Ele multiplica. Quando nós colocamos o que temos nas mãos do Senhor, o milagre acontece. Queridos, é fantástico perceber o cuidado de Deus, a maneira como Deus supre as nossas necessidades em coisas muitas vezes que nós ficamos surpresos. A ponto de dizer o seguinte: eu não sei como isso aconteceu. Eu não sei como foi suficiente, eu não sei como foi que deu para fazer tudo isso. Mas Deus foi lá e multiplicou, Deus foi lá e supriu, Deus foi lá e proveu aquilo que nós precisávamos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Coloque o que você tem nas mãos do Senhor e Ele vai fazer muito mais do que você possa imaginar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Não é sobre quanto temos, mas quanto estamos dispostos a colocar na mão do Senhor. O quanto nós estamos dispostos a colocar o que temos nas mãos do Senhor. Quando nós colocamos o que temos nas mãos do Senhor, Ele faz o milagre acontecer. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele nos surpreende, fazendo em nós e através de nós aquilo que nós sequer imaginávamos. Interessante como o texto diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Não é aquela coisa assim de que todo mundo comeu, mas ainda ficou com fome. Todo mundo comeu, mas ainda queria um pouco mais. Não, todos comeram e ficaram satisfeitos. E o versículo 43 ainda diz o seguinte: em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que Jesus multiplicou, alimentou, saciou a fome daquele povo e provavelmente ainda fez com que eles levassem mais alguma coisa para comer no caminho. Jesus não desampara os seus. Jesus não desampara aqueles que confiam nele. Jesus não desampara aqueles que obedecem a sua palavra. Jesus não desampara aqueles que depositam a sua confiança nele. Portanto, eu quero convidar você nessa manhã a conhecer mais o Senhor, a confiar mais no Senhor e a depender mais do Senhor. Nós muitas vezes precisamos reconhecer as nossas limitações para que possamos desfrutar da provisão e do milagre de Deus. Quando Jesus pede para os discípulos ver o que é que eles tinham, eles vêm com a resposta: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Era nada para alimentar 10.000 pessoas. A questão é, quando aqueles 5 pães e 2 peixes foram colocados nas mãos de Jesus, aqueles 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar aquela multidão. Não importa quanto você tem. O que importa é se você está disposto a depositar nas mãos do Senhor, a confiar no Senhor, a crer e a obedecer ao Senhor. Coloque nas mãos do Senhor a sua vida. Coloque nas mãos do Senhor os seus recursos. Coloque nas mãos do Senhor aquilo que você acha que é pouco. Mas coloque nas mãos do Senhor, crendo. Ele é poderoso para multiplicar.
crendo que Ele é poderoso para fazer com que aquilo que parece ser pouco se torne o suficiente. Deus conhece cada uma das nossas necessidades. O próprio Jesus, em Mateus 6,33, ele diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, Ele supre as nossas reais necessidades. Que Deus nos abençoe. Não viva inquieto, não fique preocupado com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir, com o que você vai beber. Se você confia no Senhor, se você coloca nas mãos do Senhor a sua vida e aquilo que você tem, pode ter certeza que Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia, que Deus continue cuidando da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no Reflexão em Vida. Não esqueça de compartilhar esse link, porque eu creio que essa palavra pode abençoar também a vida de outras pessoas. Se essa palavra abençoou a sua vida, glória a Deus por isso. Compartilhe para que ela possa abençoar a vida de outras pessoas também. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.